Vamos lá, vamos sentando, apertem os cintos. Já? Mas não começou ainda. Ó, a pergunta tem que ser gravada. Não, é sobre a fluidificação da garrafinha. É durante a palestra? Sim. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos retomar, então, o nosso pequeno estudo, nosso pequeno bate-papo. Reflexão da noite, pessoal. É mais uma frase legalzinha do Chico Xavier, né? Que serve muito para todos nós. Ela diz o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vocês entenderam essa frase? Importa se você tem carro, se você tem propriedade, se seu carro é zero, se seu carro é 1.0, se você tem dinheiro no banco, não importa. Nem tanto importa o que somos. Ele não falou quem, ele falou o que. Ah, eu sou doutor, eu sou empresário, eu sou não sei o que, eu sou trabalhador braçal. Palavras do Chico, né? Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E acima de tudo, só antes de entrar no acima de tudo, vamos com aquilo que possuímos. Lembra da parábola do óbolo da viúva? A gente sempre fala disso, né? Estava lá Jesus junto com os apóstolos na entrada do templo, entrou um rico com um saco de dinheiro, foi lá e despejou, fez a sua doação para o templo. Entrou uma viúva, coitadinha, com um saquinho com meia moeda dentro, foi lá e colocou, e aí Jesus fala assim: então, quem que doa mais? O que os apóstolos falaram? Claro que o rico. E Jesus responde para eles: claro que não. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. Muito cuidado, pessoal. Quem muito tem muito mais possibilidades de fazer o bem. E como a gente já estudou aqui, quem podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Tudo bem? E aí ele complementa: e acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Aí é o quem. Quem nós realmente somos? O que é que a gente está fazendo aqui? Por que essa vida nossa aí para alguns é tão vazia, é tão sem sentido? Porque a matéria em si, e somente a matéria, ela não consegue nos suprir. Ela não consegue nos completar. E há sempre essa sensação de vazio. Por que existe o ganancioso? Porque quanto mais ganha, mais quer. Quanto mais título quer. Sendo que, na verdade, o que é que importa é o que fazemos de nós. Tudo bem? Deu para entender aí? Alguma dúvida? Reclamações com o Chico Xavier. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Carregado. Bom, pessoal, então estamos lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, é a última parte do Livro dos Espíritos. Estamos falando das esperanças e consolações. Estamos lá no capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Aí tem o capítulo 2 e acaba. Tudo bem? Falamos aqui sobre o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros. Por que a gente sempre tem na cabeça que vai vir alguma coisa boa, vai vir alguma coisa ruim? Falamos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas, lembra? Deus fica preocupado lá se realmente eu tropecei na cadeira e falei uma bobagem no dia tal, a tal hora. Lembra? A gente estudou tudo isso. Para dar uma resumida, né? Não, gente, Deus ama cada um de nós individualmente, todos nós, do protozoário até o arcanjo, de maneira igual. Mas para nos regular, para nos acompanhar, não
tem um vigilante nas nossas costas 24 horas por dia. Para isso, existem as leis do universo. As leis morais. As leis que regem todo o universo. E são elas que nos fiscalizam. Então, essa visão que a gente tem do capetinha com tridente dando espetada no bumbum da gente quando a gente faz coisa errada, isso não existe, pessoal. Existe o seguinte, a lei de causa e de consequência. Fez uma coisa boa, você vai obter um resultado bom. Fez uma coisa ruim, você vai obter um resultado ruim. Mas, Paulo, eu sou um perseguido. Eu sou obsediado. Há uma nuvem de espíritos malignos atrás de mim. A lei é igual para todo mundo. É uma questão de causa e de consequência. Ponto. Tudo bem? Deu para entender? É muito fácil para nós, e é uma das maiores orientações da espiritualidade para nós. Nós encarnados temos a mania de terceirizar os nossos erros, os nossos defeitos e os nossos problemas. O que quer dizer terceirizar? Nunca é culpa nossa. Eu perdi o ônibus não porque eu saí de casa atrasado, porque o motorista não parou. Não é assim que a gente tende a pensar? E quando a gente pensa assim, pessoal, a gente cria uma fantasia de vitimismo, e essa fantasia de vitimismo nos impede fortemente de crescer e de evoluir. Tudo bem? Deu para entender? Então tá bom. Então agora nós falamos um pouquinho sobre essas ações de Deus e agora estamos falando da natureza das penas e gozos futuros. Vamos lá. Estamos na questão 966. E a pergunta do Kardec aos espíritos é a seguinte: por que das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Qual é a ideia que a gente normalmente faz das penas e gozos da vida futura? O que é essa vida futura que o Kardec está se referindo? Vida espiritual. A vida espiritual. A vida após a morte. Nós, como espíritas, sabemos que a morte não existe. A morte é um portal, é uma continuidade. Tudo bem? E o Kardec está perguntando isso aí. Por que a gente faz uma ideia tão errada dessas penas e gozos futuros? Ideia errada, vamos lá. A ideia errada é que você ou vai ficar no fogo... Queimando no mármore eterno, né? Não sei porque falam mármore eterno, né? Fogo eterno. Ou vai ficar deitado numa cama cheia de nuvens. Na nuvem. Nuvem tocando harpa o resto da eternidade, não é isso? Que outra? Não vai ter mais nenhuma preocupação. Acabou. Não importa o que você fez aqui. Eu descanso, mas sem trabalho. Não vai fazer mais nada para a eternidade, porque trabalhar é castigo de Deus. Que mais? Fez... Ele é o único salvo. Como? Ele é o único que vai ser salvo. Você é o único que vai ser salvo. Tá bom, tem gente que pensa assim também. Então é disso que o Kardec está perguntando. Por que a gente tem essas ideias? Por que a gente pensa assim? Né? Vamos lá. É uma inteligência nossa, né? Que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como adulto? A melhor frase que eu já ouvi no Espiritismo, da espiritualidade, é a que fala assim: somos crianças espirituais. O nosso nível de desenvolvimento aqui no planeta Terra é o de crianças espirituais. Somos birrentos, carentes,
mimados, teimosos. Só não bate pezinho no chão porque é espírito, né? Não tem pezinho para bater. Né? Mas é assim que somos. E ele complementa, isso ademais depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há a necessidade de uma reforma. O que a gente aprende na nossa cultura? Tudo isso. Quem aqui não ouviu falar que se você for bonzinho você vai para o céu, resto da vida, nuvem, harpa, anjinho, não é? Se você não falar isso ou não fizer aquilo, o resto da eternidade no inferno. Quem aqui não aprendeu isso quando era criança? Como algo imutável, né? Como? Como algo imutável. Errou uma vez, acabou. O que também é uma grande contradição. Né? Porque a mesma fonte que nos fala do inferno eterno fala que se você se arrepender e pedir perdão, está perdoado. Então, ou ninguém vai ou vai todo mundo. Então essa falta de lógica não é que o Espiritismo veio se opor. O Espiritismo veio explicar. É diferente. Ok? Nós não criticamos e não afrontamos nenhuma religião. Assim como Jesus, quando veio e trouxe o Evangelho, a boa nova, ele deixou bem claro, eu não vim para derrogar a lei. Na verdade, a lei toda vai se cumprir até a última letra. Tudo bem? O que não ensinaram para nós, principalmente do Velho Testamento, é que existem as leis de Deus, que são o quê? Os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E existe a lei hebraica, que era um código civil disciplinar. E isso se confundiu na nossa cabeça. Então, muita coisa que era regra de cidadania, para a gente acabou sendo como lei de Deus. E não é bem assim. Tudo bem? Fala, Fátima. Comentar sobre a criança aprende, né, que se ela faz alguma coisa errada, principalmente eu conheci na igreja católica, não sei as outras igrejas como que funciona. A gente vai lá no confessionário, fala pro padre o que a gente acha que fez de errado, né? Desobedeci minha mãe, xinguei meu irmão, essas coisas que a criança aprende. E aí ela reza o Pai Nosso e está perdoada e ela pode voltar e fazer tudo de novo. Daqui a pouco ela vai de novo lá, fala a mesma coisa. É uma coisa mecânica, né? Não tem um fundamento mais profundo. Né? Uma coisa... A criança aprende isso. A gente comentava ainda essa semana sobre isso, né? Isso não é uma falha da doutrina, isso é uma falha dos doutrinadores. Sim, né? tem que aprender. Por quê? Uma coisa, no Espiritismo, nós sabemos que o Cristo planetário é infinitamente misericordioso, não é? Deus não é infinitamente misericordioso? Não é amor puro? Então, qualquer tenha sido a atrocidade que você fez, você vai ser perdoado? Vai. Claro que vai! Só que as consequências dos seus atos vão ser sofridas. E você falou bem, né? Antigamente os pais ensinavam, se fizesse coisa errada, vai, né? Hoje os pais ensinam que nada é errado. E não falam nada. A criança está subindo nas paredes, destruindo as coisas, pendurado no ar-condicionado, fazendo... que gracinha. Então a gente vive um oposto, que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas de qualquer forma, né, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre disse, né, já falei algumas vezes nessa casa, já pensou que maravilha se nas nossas escolas primárias ensinasse sobre a imortalidade, sobre a reencarnação? Ensinasse, não estou falando enfiar a goela abaixo. E acredite quem quiser. E as lógicas iriam surgir, o mundo não estaria diferente? Será que essas pessoas que hoje suicidam se suicidariam? Sabendo que vão voltar
que vão voltar com consequências desse ato. Será que os bandidos matariam pessoas? Sabendo que não acaba ali? E que aquilo um dia vai lhe ser cobrado? Ele vai ser responsabilizado sobre aquilo? Nossa sociedade seria outra, gente. Melhoraria muito, não é verdade? Ô, Paulo, Pois é. é um negócio que eu discordo com você. Fala, Zé, o que você discorda de mim? Você está falando que você escuta bastante gente falar assim, ó, você vai pro céu, você tem. Eu só escutei que eu vou pro inferno, desde pequeno. Tá vendo, Zé? É por isso que você virou a pá? É, por isso que eu virei, por causa que você vai pro inferno, porque eu acho que é muito arteiro, então, amigo, Não é? minhas irmãs, você vai pro inferno, moleque, você vai ver só. Tá bom, Zé. Vamos seguir. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. O livro dos Espíritos, o Evangelho, os Espíritos, eles também constantemente nos falam sobre isso. No nosso vocabulário, na nossa forma de entender, nos falta palavras para explicar algumas coisas que existem na espiritualidade, na erraticidade. Para dar um exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, é como você explicar cor para um cego de nascença. Explica a cor para um cego de nascença. Explica para ele o que é azul. Nós, na condição de encarnados, muitas coisas que existem na erraticidade, no plano espiritual, não tem palavra para explicar, não tem como. Né? Pergunte para o médium, como é que é a mediunidade dele? Ele fala, mas ele não consegue definir. É um ver, mas é um não ver. Eu sei, mas eu não enxergo. Eu ouço, mas eu não escuto. Explica isso. Gente, você levar num psiquiatra, no mínimo 3 meses de internação. Falei isso outro dia no nosso estudo, né? Falei, gente, se puser um psiquiatra aqui dentro do nosso desenvolvimento mediúnico, todo mundo aqui é esquizofrênico. Porque são coisas que não têm explicação. A ciência ainda não chegou, pessoal, mas está chegando. Está chegando muito perto. Já há estudos na USP sobre perispírito. Há estudos maravilhosos sobre a mediunidade. Há um neurocirurgião que já fez um teste num tomógrafo, numa máquina de ressonância magnética, e conforme ele falava para o paciente rezar ou falar um palavrão, áreas se iluminavam na região do cérebro, o sangue aumentava, o sangue diminuía. Ou seja, uma prova orgânica de que tudo isso é fato. A gente vai chegar lá. Enquanto isso, acredita em nós. Ô Paulo, um exemplo também de como é difícil a nossa linguagem é para explicar o que é Deus, né? Então, né? O que é Deus? Kardec ele faz uma pergunta, ele bota, acho que 7 ou 8 adjetivos. Ele fala assim para os espíritos: eu poderia dizer que Deus é amor, justiça, sabedoria, não sei o que, misericórdia, papapá, pipipi. Ele fala um monte. Resposta dos espíritos. É tudo isso aí que você falou e muito mais que você não imagina. Muito mais que a gente tem nem palavra para definir. Né? Paulo, e você fala de Espírito de verdade, eu cresci aprendendo Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Zé, não vamos entrar nisso, senão a gente vai entrar numa guerra ideológica, que doutrinária, né? Daqui a pouco você vai perguntar para mim quem é mãe de Deus. Aí você me ferra. Mas então, minha cabeça está ferrada também. Eu fico pensando coisas. Por causa que é o seguinte, eu sou meio curioso. Eu quero aprender. A vida material não precisa que eu sei tudo. Eu quero aprender a vida espiritual. Então vamos lá. E o problema é o seguinte, Espírito de verdade, quem é? Eu falei que se um dia, é Jesus. Daí Espírito Santo. Daí eu cheguei numa conclusão assim que eu queria saber, não sei se você sabe mais do que eu, por causa que, assim, o Espírito Santo seria
o Pai, Deus, o Filho, Jesus, o Espírito Santo seria uma conexão de Jesus com Deus e surge um Espírito que une. Então vamos lá. Então, vou tentar explicar sem brigar com ninguém. Não é Existe- só brigar, eu só quero saber. Não com você, com os outros. Aí o pessoal fica bravo. Cada religião tem os seus pilares. Um dos pilares da Igreja Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, é o da Trindade. Então, eles creem que Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas não são a mesma coisa. Tudo bem? É uma forma de crer. Nós, espíritas, temos outras ideias. Primeiro, o que a gente diverge? Nós cremos, por exemplo, que o Cristo planetário não é o único no universo. São milhões ou bilhões de seres semelhantes e às vezes até superiores a Jesus. É incontestável que Jesus é o governador planetário da nossa Terra, é o ser mais iluminado e mais evoluído que aqui aportou e nos conduz a todos para o caminho da evolução. E isso é algo não aceito pelas outras religiões. Umas acham que é Maomé. Né? E também tem lá, tem Alá, tem Maomé. Então, respeitemos as doutrinas de cada religião. E são assim, são dogmas. Né? A hora que você pede para explicar, não, é assim porque é assim. Tudo bem. Né? No Espiritismo, vamos falar da nossa casa, até porque eu não tenho nem conhecimento suficiente para falar da doutrina dos outros. Conheço da minha. A nossa tudo se explica, tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser. Mas a nossa também exige fé. Como as outras. Você pode crer, você pode não crer. Falei, pode chegar aqui e falar assim, bando de esquizofrênico, tchau. Ok? Tanto que a gente fala aqui constantemente. Veio aqui hoje, ouviu um pouquinho do Evangelho, estava com um problema grave, espiritual, tomou um passe, sentiu-se bem, mas gosta da sua igreja católica, continue lá. É uma casa do Cristo igual a essa. A casa de meu pai tem muitas moradas. Já atendemos muita gente aqui que veio com problema espiritual. Mas o que eu gosto mesmo é da Umbanda. Volte para a Umbanda. Vá ser feliz. Não há problema. A gente precisa ir onde a gente se encaixa melhor. Tá? É uma questão de entendimento. Tudo bem? Agora, eu também, gente, batizado, primeira comunhão, crismado, casado na igreja católica. A minha formação foi toda católica. Chegou um momento que eu não achei respostas. Achei respostas aqui. Né? Então, é isso. Vamos na nossa doutrina, que está mais fácil de entender. Né? Maria Santíssima é quem? Mãe de Jesus, na terra e fora. É um espírito muito evoluído, que teve como missão da encarnação do Cristo planetário. E tem uma falange de Maria aí fora, que trabalha para quem? Para Jesus. Todos em nome do bem. Mas se você falar isso para algumas religiões aí fora, nossa senhora. Se voltar 100 anos, joga a gente na fogueira. Os santos também, nada mais são do que espíritos evoluídos que vieram na Terra, fizeram bem. Exatamente. E continuam fazendo bem. E olha, nem todos estão evoluídos, porque todos eles apresentavam imperfeições, mas se aprimoraram aqui e evoluíram aqui. Os apóstolos, os apóstolos, os 12 apóstolos, eram todos homens sábios? O que Jesus escolheu? Um bruto de cada tipo. Pode ver. Se você for estudar os 12 apóstolos, cada um de nós aqui vai ter uma personalidade que vai se assimilar com determinado apóstolo. Falando em santo, a gente viu aquele filme, né,
do padre grego lá, não lembro o nome dele. Muito bom o filme. Ah, não lembro dele. Mas venceu com a sua fé. E venceu toda uma política da igreja. Muito interessante, quem quiser ver. Isso está aí até hoje, infelizmente. Não é culpa da igreja, é culpa dos homens que estão na igreja. Assim como tem muito espírita fazendo bobagem, dizendo bobagem, ensinando bobagem. Em nome do Espiritismo. Tem gente até hoje matando em nome de Jesus. Vocês realmente acham que Jesus quer que alguém mate em nome dele? Né? Então é isso. Por isso que ainda a gente está nesse caldeirão de gente aqui, de imperfeições, tentando nos melhorarmos o quanto pudermos, para sofrermos o menos que precisarmos. Né? É isso. Beleza, Zé? Deu para dar uma sabonetada aí? Vou ficar na minha aqui, mas... Depois a gente conversa depois fora das câmeras. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. Então ele está explicando, né, que quando a gente... O que a gente tem de muito desenho de céu e inferno, gente? Nós que temos aqui a mãe... Quem é que não teve uma formação católica desde pequeno? Alguém? Raro, né? Mas o que a gente tem? A gente tem um livro, né? A gente tem um livro de um grande médium. Olha o espírita falando. A gente tem um livro de um grande médium que se desdobrou e foi até o umbral, chamado Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Foi lá nas profundezas e descreveu o que era o inferno. Quem estava lá, quem ele viu lá, que havia vários níveis de inferno. Vai ler. Vocês não leram? Vocês não lê? Não lê, né? Pessoal, a leitura é um exercício mental, não se esqueçam disso. Médiuns, aprendizes, estudantes de médiuns. A leitura é um mecanismo, é a musculação para a mediunidade. É um trabalho mental. Você aprende a ter foco, você aprende a ter concentração. Pode ver a reclamação de todo mundo hoje. Eu começo a ler, mas eu leio 3 parágrafos, me dá sono. O que é isso? Eu acho que eu estou obsediado. Não, você está preguiçoso. Aí a gente já vai botar a culpa em quem? Nos irmãos espiritual. Tem algum espírito maligno que não quer que eu estude. Não, filho, é preguiça mesmo, preguiça mental. Você desabituou. Você gosta de ver a Netflix. Você gosta de ver o TikTok. E quanto mais retardado, mais fácil de ver. Ora, não tem nada a ver com o espiritismo, né? Eu sempre faço questão de falar para vocês. Essa semana eu vi uma entrevista de uma autoridade falando que o QI do brasileiro médio caiu para 87. Sendo que nos países europeus como Suécia, Dinamarca, a média é 110. Tudo bem? Coreia do Sul, 110. Brasil, 87. Sendo que vamos cair esse ano para uma média de 83. Aí você vai pensar assim, até que não estamos tão ruim para 110. Aí vem a notícia bombástica que o cara fala. A média da demência é 70. Tudo bem aí? Parênteses, na história é a primeira vez que está tendo retrocesso e não avanço. Aí, ó. Lembrando bem aqui a Fernanda, na história é a primeira vez que nós estamos tendo retrocesso e não avanço do QI. Custo? Quantidade de quociente de inteligência. É uma medida de quanto você é inteligente. Como eu costumo dizer, maquininha de fazer bobo. Pode ficar com a cara inteira, o dia inteiro isso aqui. Ó. É um teste psicológico, tal, etc.,
que avalia e dá uma graduação de inteligência. Então, hoje, no mundo, 110, 120 são pessoas inteligentes. O brasileiro hoje está no 87, caindo para 83. O demente é 70. Nós somos muito próximos de um povo facinho de voltar, né? Mas então, isso daí, assim, vamos por tipo assim, pode cair pra caramba, por causa que é o seguinte, nós somos burros. Pode? Se nós fosse inteligente, nós obedecia a lei de Deus. Então, mas não é o que a gente faz aqui, toda segunda-feira? A gente conta. Os espíritos falaram, o Kardec perguntou, a gente divulga e o pessoal fala, isso aí dá nada não. Tá bom. Na próxima eu vejo. Tem reencarnação? Então, nessa aqui já deu, deixa para a próxima. Tá bom. Eu acho que essa é uma parte ruim da reencarnação, viu? A escolha é de quem? Eu acho nossa. que é uma parte ruim, Paulo. É. De ficar falando assim da reencarnação, porque a pessoa acha que não vai ter tantas para melhorar. Por que vai melhorar nessa? Então vamos deixar para a próxima, vamos pôr para frente. Mas a gente vai ver um pouquinho para frente, não vai dar tempo de ver hoje, que a questão é, enquanto, vamos dar o exemplo daqui, né? Vamos analogia. Enquanto você continuar com a cara nessa maquininha de fazer idiota, você continua não sendo feliz. Você tem ilusão de felicidade. Aí você tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dar risada, remédio para chorar. Por quê? Porque você não progride, você não tem equilíbrio moral, emocional. Pessoal, a gente não pensa mais, hoje tem IA. As pessoas trabalhando. Foi o que você está fazendo? Não, estou preparando um ofício aqui. Bota no ChatGPT. Eu gosto de escrever o meu ofício. Eu ainda raciocino. Eu morro de medo. Eu morro de medo de começar a fazer essas coisas tudo artificial e perder a mão. Chega uma hora eu não vou mais saber fazer. Mas o grosso das pessoas não está nem aí. As pessoas não sabem, as crianças, os jovens, nem escrever direito. É verdade. Não sabem mais. A gente fazia caderno de caligrafia, Oh! sabia escrever, tinha que fazer ditado, Isso aí. sabia como escrever. Fátima está falando que a maioria das crianças não sabe nem escrever. Aliás, também vi uma notícia de que países como a Suécia e a Dinamarca estão abandonando as telas digitais na escola e voltando para o caderno, lápis e caderno. A Faber deve ter ficado feliz. Mas, gente, é exercício, é coordenação motora, é raciocínio. Quem aqui sabe fazer uma raiz quadrada? Acho que mais ninguém, só professor de matemática. Fala, Pelinho. Bom, e a gente entende que a espiritualidade é uma evolução e tudo, mas vamos raciocinar da seguinte maneira. Governantes, eles trabalham para que essa massa seja cada vez mais empobrecida intelectualmente para serem servos deles. Exatamente. E os nossos familiares, muitos deles, não têm uma inteligência Para perceber isso. e lidar com isso e dizer que isso está errado. Então o cara joga aquilo na mídia, o pessoal assiste a televisão e fica ali paraplégico na frente da televisão. Também tem esse lado, né? E pior, gente, desde pequeno. Como é que a gente combate isso? Quem é que é pai e mãe? Limita o horário de televisão. Bota para ler. Limita o horário de celular. Sempre tivemos isso na minha casa. Meu filho jogou videogame? Jogou. Meia hora por dia. Ah, mas acabou. Ler o Monteiro Lobato. Hoje são raridades aí. Gente, a responsabilidade é nossa, não é da... Vocês vão deixar a rede bobo educar o filho de vocês? Tá, de novo, a nós terceirizando, né? A escola do jeito que está. Então é uma responsabilidade. Lembra, vamos voltar para o espiritismo, hein? Se nós não tivermos bons... O que vai ser perguntado no plano espiritual? O que fizeste dos filhos que te dei? O que você fez dos filhos que eu te dei? Ah, eu deixei eles no TikTok o dia inteiro. Call of Duty, jogava que nem... Nossa, meu filho era bom no jogo. Tá bom. Depois não reclama. Né?
Depois não reclama. Não vem falar depois que está obsediado, hein? Vem aqui na casa e fala, acho que lá na minha casa tem uma influência de espíritos. Deve ter. A instrução é muito importante, né? E a instrução não necessariamente de religião, a instrução de conhecimentos de mundo mesmo, né? De ser gente, né? Independente da religião. Independente até da religião. De ser cidadão, né? A gente precisa criar cidadãos, não príncipes. Tem um monte de mãe que se doeu agora no Instagram. Não é para criar príncipe e princesa, é para criar cidadão, gente. Porque o dia que seu príncipe descobrir na sociedade que ele não é príncipe, vai doer. Aí pega uma espingarda e vai matar os outros na escola. E a culpa é das armas. Cuidado, né? Vamos lá, vamos só concluir aqui. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pode exprimir. Só para dar um gancho lá que você falou, né, a gente tem líderes, nós temos governos, nós temos pessoas. Essas pessoas eleitas foram lá colocadas por Deus? Foram. Eu lamento dizer, mas foram. Mas foram com que finalidade? Diversas que a gente nem entende, né? Com a finalidade de fazer, se enebriou do poder. Eu pergunto para vocês, fazer uma pergunta complicada. Calma, preste muita atenção. Qual é a diferença? Qual é a diferença espiritual entre Hitler e um governante que joga 50 milhões de pessoas na miséria? Por querer. Por querer, porque sabe que vai jogar todo mundo na miséria. Qual é a diferença espiritual? Está causando mal. Ai, mas você tem na mão toda oportunidade de fazer o bem. Você foi colocado numa posição de comando para fazer o bem. E você pega isso e resolve ser feliz você mesmo, consigo mesmo, roubando dinheiro, desviando dinheiro de merenda, tirando a educação do povo para escravizar. Não é uma forma de escravizar. Você deixar a pessoa tão tola que ela não sabe nem o que é voto. Isso é escravidão, pessoal. Tá bom, mas por isso que eu acho que não foi Deus que ia fazer uma maldade dessas. Assim, Ó, botou lá pro cara ser bom. Se o cara for ruim, Deus tudo sabe. É porque a gente também merece. Porque ele está endividado. Não foi nós que votamos? Não votamos. Pessoal, há 2000 anos atrás, quem que nós escolhemos? Jesus ou Barrabás? O que mudou de lá para cá? São espíritos que vêm, espíritos que saem, espíritos que progridem e seguem, espíritos infelizes que chegam. E as provas da escola são as mesmas. Está entendendo? Está dando para entender? Sem querer falar de política, estamos falando de espiritismo. Eu costumo dizer também, quantos Einsteins nós nos temos dentro de uma sala de aula, Então, que ao longo do tempo eles vão se perdendo por más influências. exatamente. Então é questão de educação de berço, muito importante. É tudo, gente. Quando o pai e mãe começou a entender, ou foi convencido, de que a televisão e a escola é que educa o filho dele, como é que é a frase? A escola tem que ensinar português, inglês, matemática, geografia. Os filhos devem vir educados de casa. Aí a gente tá nessa. Tá bom? Mas o Paulo é uma bola de neve, né? Porque aí o filho que não foi educado ali atrás vai ter filhos, também não vai saber educar os filhos, né? E aí mesmo as crianças que não aprendem, elas vão ser os professores do futuro. Então, Que também são ignorantes, né? Não sabem aprender. a Fátima tem razão. Vocês ouviram o que ela falou aqui? Porque aí vira uma bola de neve, né? Tem um tal de Jesus
né, tão desatualizado, que ele falou, são cegos conduzindo cegos. Como é que vai sair disso? Na dor. Lamento. A hora que esse filho que cresceu, que viu os filhos dele desencaminhar, aquilo doeu nele, vai falar para o filho, não faça isso com meus netos. É na dor, gente. Fazer o quê? E por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Porque nós quer. Porque nós estamos semeando tanto sofrimento nesse mundo. Através da nossa própria conduta moral. Paulão, mas vamos lá, né? Mas também é o seguinte, né? Já que está tudo danado, então também vou entrar na dança. Olha, eu vou te dar uma notícia ruim. Se você fizer isso, você vai entrar na faixa vibratória do sofrimento. Se você se melhorar por si mesmo, você dentro da sua casa, dentro da sua família, você vai perceber que em determinado momento você vai ver muita desgraça, mas você vai estar à parte, fora dessa vibração. Isso é a evolução do mundo. Quando os bons espíritos vão até a região umbralina para resgatar espíritos, eles trazem todos? Só trazem os que têm condições de entender. Os que estão prontos para ser socorridos. E o resto? Fica lá, porque está judiando. Não tem judiar, pessoal. É causa e consequência. Não traga o vitimismo dos dias de hoje para o racionalismo da evolução espiritual. É causa e consequência. Semeadura e colheita. Ponto. Você fala dos governantes, como o Zé falou, né? O Zé falou, mas Deus ia pôr uma pessoa tão má assim. Ele colocou exatamente como governantes que devem ser os mais endividados para tentar uma evolução. Para resgatar. Mas só fizeram coisa errada. Exato. Mas Deus fez isso para Né? ajudar, né? Exato. Vamos trazer de novo aqui para a doutrina. Bem para o nosso mundinho pequenininho aqui, que a maioria já está mais familiarizada. Por que o médium é médium? Porque ele é um cara que errou pra caramba nas vidas anteriores. E aí Deus fala assim, quebrar seu galho. Vou te dar um cartão de crédito para você pagar as dívidas. Esse cartão de crédito chama-se mediunidade. O cara vem aqui para a Terra, o que ele faz com o cartão de crédito? Estoura e não paga. Não exerce errado, começa a cobrar, começa a exercer a mediunidade, faz uma caridade linda, faz o que João de Deus fez. Qual a diferença desse médium para um governante? Qual a diferença desse governante para um senhor da guerra? Leiam a história que Humberto de Campos conta através da mediunidade de Chico Xavier sobre o espírito Napoleão Bonaparte. Procurem na internet. Gente, não precisa nem gastar dinheiro, tem de graça na internet. Digita lá, Napoleão Bonaparte e Humberto de Campos. Leiam a história de quando Napoleão Bonaparte é chamado na presença de Jesus. Falei, então, irmão, estava indo tão bem no começo, né? Vamos ler. Ô Paulo, eu achei interessante o que você disse, porque às vezes a gente fica olhando, né, por exemplo, para os governantes, e fala, nossa, tal pessoa é tão ruim, mas e nós? A gente está usando nossas ferramentas para o bem? Ou a gente está também só aqui ouvindo, chegando em casa, e na rua, com desconhecidos fazendo o contrário? Então, pode ser que quem tem poder tem atinge mais pessoas, né? Sim. Mas nós também, individualmente. Então é complicado isso. Duas coisinhas, né, para a gente tentar retornar aqui. Primeiro, uma das coisas que eu estranhei quando eu cheguei na doutrina espírita, é um pouquinho do que você está falando. Quando a gente está lá fora, a gente é acostumado a pensar em quem? Em todo mundo. O espiritismo chegou e falou assim, irmão, você, o que é que você está fazendo? Como é que você está se portando? Não, porque a Angélica, porque eu não sei o quê, porque o Carlão... Você. Não é botar por outro. O que é que você está se melhorando? E eu achava isso uma coisa meio egoísta. Não, primeiro você tem que, como brinca o Haroldo, né? O Haroldo Dutra Dias, né?
É como um avião. Né? A encarnação é que nem um avião. Falou, se houver uma turbulência, né, e houver uma descompressão, você primeiro bota a máscara em você, depois você vai salvar os outros. A encarnação é a mesma coisa. Primeiro esteja bem, primeiro se acerte, se equilibre, se conserte. Depois você vai começar a olhar para o outro. Tá? Então essa é uma questão. E a segunda questão é que por menos que a gente goste que, mas não fui eu que botei esse político lá. Esse político chegou à carreira de político com o apoio de muita gente. Porque se ele não tivesse nome, ele jamais chegaria lá. Ô Paulo, mas eu seria melhor do que qualquer um que está lá. Porque eu ia roubar menos, não precisa. Né, Zé? Tá aí, ó. Se roubasse menos, já ajudava, né, Zé? Né? Pati edita. Gente. Como? Muitas vezes nós seremos piores, porque você entra numa proporção que é desconhecida para nós. Você governar um país é muito diferente do que você fazer as suas coisas individualmente. Então pode ser que eu, Angélica, se fosse presidente, seria pior do que quem esteja lá, quem já passou por lá. Uma coisa eu sei por experiência dessa encarnação, minha. Poder inebria. É muito complicado. Se você não já tive poder na minha carreira, você não toma muito cuidado com o poder, ele te inebria, te deixa bebão. Legalzão. Segundo, te corrompe, te leva para o buraco. Segunda coisa que a gente aprende aqui na doutrina, é o problema lá da fortuna. Muito dinheiro corrompe. Se eu tivesse ganhado 100 milhões na Mega Sena no sábado, será que eu estaria aqui hoje fazendo palestra? Eu falo, não, só essa segunda aqui, porque eu vou ficar uns 2 meses lá na Polinésia Francesa, será que eu ia voltar de lá? O que isso ia fazer na minha encarnação, para mim como espírito? Você viria? Eu, sinceramente, eu ia balançar. Por isso que Deus falou assim, não é a hora de você ganhar na Mega Sena. Foi só por isso. Foi só por isso que foi melhor não ganhar. Né? Ia pagar metade das minhas dívidas, gente, com 100 milhões. Vamos lá, vamos tentar encerrar. Pergunta muito boa, temos 5 minutinhos para acabar. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque a gente está falando das penas e gozos futuros. Não, a gente evolui que é bom. Vai para a erraticidade que é bom, é gostoso. O que é legal? Aí você chega para o Elon Musk aqui e fala assim, desencarna que é bom. O que ele vai falar para você? Eu? Elon Musk? 3 trilhões de dólares? Não, tá bom aqui. Tem que ser muito bom lá, né? Fazendo aqui uma comparação, mas vamos lá. Então Kardec pergunta, o que é a felicidade dos bons espíritos? Vamos ver se a gente consegue entender. Primeiro, em conhecer todas as coisas. Cuidado. Não quer dizer que nós, ao desencarnarmos, Paulão teve um infarto, caiu aqui, puf, apagou, traumatizou todas as crianças da casa espírita. A hora que ele sai do corpo, falou, nossa, eu falo hebraico. Não é assim que a coisa funciona. Somos o que somos. Ele está falando dos bons espíritos. Espíritos já evoluídos. Então eles conhecem todas as coisas. Que são todas as coisas? Conhece física quântica? Conhece. Conhece música? Conhece. Conhece sociologia? Conhece astrofísica? Conhece química? Conhece o amor do Pai? Vocês acham que isso é felicidade? Então é nessa época aí, Paulo, que eu vou saber quem que é o Espírito Santo, né? Aí você vai chegar perto, Zé. Chegar perto. A felicidade consiste em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Todos esses sentimentos, onde é que existem?
aqui na matéria. Por isso que o teste é aqui. É aqui que a gente tem que se livrar deles. Porque com qualquer um desses sentimentos, você não atinge a vibração necessária para ingressar nos planos superiores. Está bem longe de ser bons espíritos, então. Tudo bem? O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Já falamos aqui, gente. Todos nós fazemos parte de uma família espiritual. De quantos? Milhares de espíritos. E o amor que nos une é fonte de suprema felicidade. Você está entendendo por que é que você, ainda que tenha feito uma ótima encarnação, que tenha saturado, cansado do planeta Terra, vai voltar aqui para ajudar a pessoa amada que ficou para trás? E essa pessoa amada, não estou falando da mulher, do filho, eu estou falando de um espírito ou outro amado dessa família. Está entendendo? E quando a gente está lá, é assim que a gente pensa. Bem? Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Não era bom? Não tem que trabalhar, Zé? Trabalhar não. Trabalha muito mais lá do que aqui, gente. Ininterruptamente, não tem descanso. O espírito não descansa, não dorme, não come. Mas não cansa. Como? Mas não cansa. Não cansa, porque não tem o peso da matéria. Como é que faz para chegar lá? Evoluindo. Ô Paulo, não estou querendo ir porque lá não tem cigarro, rapaz. Você vai parar de fumar lá na marra, Zé. Senão vai ter que ficar vampirizando os outros aqui. São felizes pelo bem que fazem. Felizes pelo bem que fazem. Fazer o bem sem ver a quem. A gente consegue ser assim aqui? Né? Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. O quanto você é feliz nessa vida aqui encarnado? Depende de você. Tem gente que tem tudo e não é feliz. Tem gente que é milionário e está depressivo. Tem gente que, como dizia minha mãe, não tem um gato para puxar pelo rabo e é feliz. Isso está ligado ao quê? À evolução espiritual da pessoa. A gente viu lá atrás uma questão, né? Quem é mais feliz? Aquele que tenha menos necessidades. Tudo bem? Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Tudo bem aí? Dúvidas? Tá fácil, pessoal? Passei a receita do bolo para vocês? Não é só sair daqui hoje por aquela porta, tomar o passe, tirar uns descarrego do corpo, né? Como diz os outros aí. Toma um passe, tira as toxinas energéticas, sai daqui e faz isso. Quem que vai ser beneficiado? Vocês. Mais a vida. Né? Tudo bem? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fala, acho que tem mais um piquinho, porque não tem a... Eu pensei a mesma coisa. Não tem as aspas. Ah, tem um finalzinho, é que a gente já estourou o tempo. Eu vou deixar os outros slides para a próxima, pode ser? Quer acabar rapidinho, pessoal? Vamos lá. Ó, não está deixando, olha. Apertei. Tá bom, chefe. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Entre os maus espíritos e os perfeitos tem uma infinidade. Tem espírito bom, mais ou menos e muito bom? Não, existe uma infinidade de graus de evolução. Tudo bem? Existem dois espíritos iguais?
Não. Cada um é uma individualidade criada pessoalmente por Deus. Ok? Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura, né, a alegria dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Ou seja, os espíritos são bons, como a gente aqui. A gente olha os bons espíritos sacados e fala, nossa, um dia eu quero ser igual. É uma fonte de estímulo para a gente. Tudo bem? Mas não de ciúme para os bons espíritos. Fala, o cara lá, ó, o espírito lá fica lá junto lá com Jesus e eu aqui, né? Não existe isso lá. Isso é uma imperfeição moral. Sabem que deles depende o consegui-la. Deles depende. É da gente. É sorteio? É brinde? É rifa de evolução espiritual? Não, é lei do trabalho. Já estudamos essa lei aqui. É a lei do trabalho. E se você não atender a lei da sintonia, você não sobe a planos mais elevados. Você não vai para locais mais felizes. A gente usa a palavra felizes só para dar uma resumida, né? Tudo bem aí? Porém, com a calma da consciência, sabe que deles depende o consegui-la e para conseguirem, trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e felizes se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Por que eles não têm que sofrer o que sofrem os maus? Porque eles não fazem mais coisa errada. Fácil. Agora ficou mais fácil, agora orientou de vez. Então, toma o passe, sai por aquela porta e vira a chave. Daqui um mês a gente conversa. Ô Paulo, fala para todo mundo sair daqui e amar o próximo como a si mesmo. Vai ganhar felicidade. Já é um bom começo. Para mim é difícil isso daí. Para todo mundo é difícil, Zé. Para todo mundo é difícil. Só lembrar, quando Jesus fala para amar o próximo como a si mesmo, você precisa começar sabendo amar quem? Você mesmo. Então eu estou no caminho certo. Exato, se ame, Zé. É isso aí. A hora que você aprender a se amar, aí você vai amar os outros. Porque tem gente que não se ama e quer não amar o próximo também. Gente, obrigado. Uma boa noite a todos.